Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Bianchi Podcast e eu quero agradecer demais a presença do Diogo Neto. Diogo, muitíssimo obrigado pela tua presença. Eu sei que a tua agenda é apertadíssima, mas eu te agradeço do fundo do coração. Obrigado, eu agradeço, uma honra estar aqui. A honra é toda minha. Pessoal, vou começar falando, como sempre, vocês sabem, do currículo do Diogo. Diogo Cristiano Neto, doutor em medicina esportiva, mestre em fisiologia da performance, professor de educação física, consultor de projetos internacionais para a FIFA Foundation, coordenador nacional da CBF Academy, instrutor técnico da Comebol, atuou por 9 anos como gerente de desenvolvimento técnico, responsabilidade social e sustentabilidade da CBF. É pouco ou quer mais? Bom demais, né? Primeira pergunta que eu tenho para você, Diogo. Quem você é? O que você ama? E o que você traz à mesa do Bianchi Podcast? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Uma honra estar aqui. Eu gosto muito até de falar sobre a minha história, porque realmente é uma história inspiradora, né, de quem é o Diogo, da onde que eu vim, né, o que eu faço hoje, o meu futuro. Então, eu gosto desse tipo de conversa porque eu fui um improvável, né, em relação ao que o que poderia ou deveria ser, mas estou aqui em vários projetos, vários programas, né, eu sou de Pato Branco, no Paraná. Tinha muito sonho em ser jogador de futebol, muito sonho mesmo, muito mesmo. Um sotaque bem carregado. Bem carregado mesmo, embora eu more aqui no Rio de Janeiro fazem 10 anos, mas não perdi o sotaque. Não fez questão de perder. É, não fiz. E tinha muito sonho de jogar futebol, fiz a minha parte, treinei, esforcei, mas aconteceu que eu não consegui. O máximo que eu joguei o Paulista em Botucatu, futsal. Aí eu voltei para Pato Branco e fiz faculdade de Educação Física lá na minha cidade. Logo depois, no último semestre, eu fiz uma especialização em didática e metodologia no ensino superior. Eu já tinha sonho de dar aula na faculdade já. E logo no outro ano, já fiz uma pós em personal trainer no UFPR. Aí fui pro mestrado, aí fui embora para Curitiba, né? Fiz mestrado, doutorado em medicina esportiva. E foram anos difíceis, né? No início da carreira, né? Não vim numa família rica, enfim. Mas com um sonho muito grande aí, com foco, né, de não ser mais um meio da multidão. E isso me fez galgar grandes projetos, grandes oportunidades. E hoje estou aqui, né, na tua presença aqui para falar um pouquinho sobre ideias, programas, o que eu já fiz, né, alguns projetos que eu já desenvolvi. Então, para mim é uma honra estar aqui. Maravilha. Eu sempre começo perguntando isso e você não me respondeu. O que você ama? Eu amo conexões poderosas, networking. Na minha visão, isso vale muito mais, muitas vezes, do que dinheiro. Então, esses contatos, né, essas conexões, abrir portas para as pessoas, né, de dar visibilidade para os invisíveis. Então, essa é a coisa que eu amo muito, tanto que eu faço eventos, por exemplo, conheço muitas pessoas no futebol, no futsal, no Brasil e também fora, porque eu amo isso, conexões. Então, muitas vezes, hoje, já te contei Tá na tua bio, né? Isso já tá na tua isso bio. Aí, Sports Business Connections. Isso Exatamente. Mesmo. E então, é isso que eu faço, né? Então, e consequentemente, por causa desse network, acaba também ocorrendo alguns negócios também na área do esporte. Normal, né? Uma coisa puxa a outra, né? Normal. Diogo, eu queria começar perguntando para você, normalmente essa primeira pergunta é uma coisa assim mais filosófica, para saber realmente o que a pessoa gosta, né? Quem ela é de fato, né? O que é a FIFA Foundation? Explica para quem está nos acompanhando aqui o que é a FIFA Foundation e o que você faz lá exatamente. A FIFA Foundation é um órgão separado da FIFA, né? Então é como se fosse um outro CNPJ. E o objetivo dela é desenvolver projetos na área de responsabilidade social. Então tem alguns tipos de programas. Então que investem em programas de refugiados, que é o que eu estou envolvido. Eu estive agora o ano passado em Malawi, na África. E o objetivo de eu ter ido até lá foi entender a realidade. Chama-se Dzaleka Refugee Camp. É um campo de refugiados em Dzaleka, na província de Doa, né, bem no centro de Malawi. E o objetivo ali é entender qual a realidade
do local, são 5 países, Burundi, Ruanda, Quênia. Então são pessoas que fugiram desses países e residem nesse local. É extremamente difícil. Muito difícil. Então é um projeto que envolve a UNHCR, que é o órgão da ONU que cuida disso, juntamente com a FIFA Foundation. Então esse é um projeto que eu estou envolvido, né? Então eu fui lá, visitei o local, fiquei 12 dias e quando eu retornei eu fiz além de ter coordenado um curso de capacitação para 40 treinadores lá da África, eu também entendi a realidade do local e fiz um plano estratégico para a FIFA Foundation de como desenvolver o futebol naquele local segundo aquela realidade que eu encontrei. Que legal. É um projeto que deu aí já uns 150 páginas. Então tem desde o estudo que eu fiz lá, a realidade, como é que foi o curso, e já é um plano de desenvolvimento já com job description, né, o que cada um teria que fazer, tanto pela instituição, o que a UNHCR tem que fazer, a FIFA Foundation tem que fazer, a Federação Local de Malawi de Futebol tem que fazer, e tem envolvimento, também envolve o governo federal, tanto o Ministério da Educação quanto o Ministério do Esporte de Malawi. Então, aqui também? Não, de Malawi. De lá de Malawi. Então, o objetivo para os próximos anos aí, construir um campo de futebol lá, investir $1 milhão, é a ideia da FIFA Foundation, no caso. Esse é o valor que é necessário para fazer isso pra fazer lá, um campo, ou é uma estimativa? Não, é o valor que a ideia é investir. Tem a parte burocrática, quem que é responsável pelo espaço, mas a ideia é levar a esperança, futebol, como é que eu vou usar o futebol como ferramenta, instrumento de mudança local. Porque tem... O futebol é um baita instrumento. Muito forte. Nossa. Então você vê ali, são culturas diferentes, você vê o Burundi, por exemplo, tem um estilo índio-africano, é diferente, por exemplo, do queniano. Então foi muito legal, assim, foi um futebol, uma cultura aí bem interessante, assim, que eu consegui entender e ver como que o futebol pode unir. Porque 12 dias, na verdade, né? Eu fazendo o curso foi uma semana, e aí até para entrevistar as pessoas, conversar, pegar materiais deles, né? Para depois fazer então esse grande projeto. Já tem alguma previsão, assim, já tem algum acerto para vamos começar isso? Não, estão em conversa. Está na fase ainda de... Tá tendo uma questão aqui que é a questão do espaço, porque era para ser uma penitenciária lá, e aí desistiram da ideia penitenciária e fizeram um campo de refugiados. E aí estão decidindo se o espaço é de qual ministério. Entendi. Então uma questão política. Lá também tem burocracia. Tem burocracia, tem política. E tem mais um outro projeto agora, que foi chamado faz um mês, na verdade, que é um projeto que envolve educação, esporte e a parte informática. Então a criança vai aprender sobre a questão de programação. Legal. Né? E a parte do futebol é a parte que eu vou ficar responsável aí pela parte metodológica. Muito bacana. Eu queria saber um pouquinho sobre a DNI Sports. Isso aqui eu colei da tua bio. Então eu quero que você fale um pouquinho da DNI Sports e qual o seu papel na DNI Sports. Isso. Eu trabalhei na CBF por 9 anos. Né? Tive o oportunidade de trabalhar na CBF 9 anos. Trabalhei em 10 departamentos. Né? E quando eu saí da CBF, eu falei, poxa, eu vou empreender. Sempre tive essa vontade, esse interesse. Então, quando eu saí, abri um CNPJ. Pulsando na veia, Pulsando. Né? E assim, e o que eu percebi? E a minha postura, enquanto estava na CBF, que é o maior órgão do futebol mundial, confederação, eu trabalhei muito da CBF para fora, né? Visitando locais. Então, fiz projetos em 23 estados, 27, no caso, 26 mais o Distrito Federal. E conheci muitas pessoas. E eu trabalhei em 10 departamentos, então saí com uma gama gigantesca de informações, conhecimento, contato. Então eu pensei, poxa, eu não queria voltar para clube, né? Porque a minha história no começo eu trabalhei com o Atlético Paranaense, Paraná Clube, sou paranaense no caso, né? E vim em Palmeiras, e eu não queria mais trabalhar com clube. Então eu tenho uma visão mais estadista, como é que eu vou fazer um projeto que vai ser implementado no Acre, no Amapá, no Rio Grande do Sul, São Paulo. Então, entendi. Fosse comum a todos... A FIFA usa um termo que é o futebol para todos e em todo lugar. Então, como é que eu vou pensar um projeto que caiba, né, em todas as realidades do Brasil, quando for um projeto no Brasil, por exemplo. Entendi. Pô, muito bacana. Então a DNI Sports, que é um termo em inglês, então a ideia é fazer projetos, temos parcerias, temos aí, hoje a empresa ela tem exclusividade da Confederação Brasileira de Futsal, que faz a parte de formação de profissionais no futsal brasileiro. E já estamos expandindo já para o Peru, e agora estamos em conversa com a Colômbia,
Agora estamos para trazer um grupo de Bangladesh, treinadores também. Então, está expandindo aí muito forte. Agora, em julho, estou indo para os Estados Unidos também, em 4 locais, fazer coach clinic e também clínica de futebol para criança. Pô, que bacana. E você vê que tudo isso aí envolve negociação, né? E eu vou aproveitar para falar aqui de um parceiro muito legal. Você que acompanha o Bianchi Podcast sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo Clube de Negociadores. Lá você vai aprender sobre comunicação assertiva, inteligência emocional, resolução de problemas, negociação prática, negociação de alta performance, negociação estratégica, táticas de negociação, persuasão e argumentação. Pessoal, e agora também eles vai começar um MBA em negociação e comportamento humano para resolução de problemas, junto com a faculdade Sirius. Então, se você quiser fazer esse MBA, é só você entrar na plataforma deles e colocar lá Bianchi 20. Você tem 20% de desconto nesse MBA em qualquer curso da plataforma deles, ok? Clube de Negociadores. E eles têm um livro também, Diogo, muito legal, Jogada de Mestre. As 48 mais poderosas táticas de negociação. E o Edilson é um grande parceiro, todos eles do Clube de Negociadores. E em breve vai ter novidade aí minha e do Edilson. Tá bom, pessoal? clubedenegociadores.com. Diogo, agora a gente vai começar a entrar numa questão aqui um pouco mais profunda, dessa questão do futebol brasileiro. Eu quero muito a tua opinião sobre isso. Você é um cara que tem uma experiência vasta aí na questão do futebol. Como você avalia o cenário do futebol brasileiro de uns 20 anos para cá? Se quiser pegar um pouquinho de antes, mais 20 anos, mas principalmente de 20 anos para cá. Eu fiquei dos 9 anos na CBF, né? Então, antes de chegar na CBF, trabalhei com o Atlético Paranaense, no Paraná Clube, com o Palmeiras, também no sul do Brasil. Trabalhei com o Barcelona da Espanha, em projetos aqui no Brasil. Estive por 3 anos em Barcelona, enfim. Estudei muito futebol, muito mesmo. Muito focado na questão da iniciação, né? Da parte de maturação biológica, o reflexo que tem, né? O estágio maturacional da criança no futebol. E eu vejo que mudou, né, com a vinda aí do telefone, do celular, na verdade, né? Isso aí impactou muito, né? Então, hoje a criança deixa de brincar na rua para ficar brincando no celular. Então, você vê, ao invés de querer uma bola, por exemplo, de futebol, vai querer comprar um joguinho lá dentro do celular. Então, mudou muito a realidade. Então, o acervo motor, né, a criança antes brincava, pulava, saltava, subia na árvore, brincava na rua, jogava a rua de baixo contra a rua de cima, no asfalto, aí tava jogando bola, parou, tá vindo um carro, então, tipo assim, tinha que ter uma visão periférica mais aguçada, então acabou se perdendo. Um movimento muito maior, né? Isso, acabou se perdendo. E isso acaba impactando, né, consequentemente, o futebol. E não é só no Brasil, na verdade, porque você vai fora do Brasil também tem a mesma discussão. Porque antigamente tinha muito mais. A gente acha que é só aqui, né? Mas onde você vai é a mesma conversa. Então você vê que é uma mudança mundial mesmo, né? Então existe a possibilidade aqui de projetos para desenvolver, como já, né, é feito na época da CBF. Nós criamos a CBF Social, que é para focar em projetos sociais, iniciação. Criamos um projeto chamado Gol do Brasil, cuja metodologia do Gol do Brasil é exatamente o que você falou aqui agora, né? A questão de tomar decisão, que são chamadas de life skills. Como é que Então, você usava isso, usava o futebol para ensinar habilidades de vida para crianças. Então, o futebol, ele tem passado por um momento de transformação muito forte. Então, qual que é a ideia, na minha visão? A FIFA tem tentado, né, fazer projetos, eu criei agora o FIFA Training Center para ensinar exercícios, ter palestras, para formar treinadores, professores. Mas é uma questão também cultural, né? A questão aí da própria relação, diminui a relação, né? Tá perto, mas está longe ao mesmo tempo. E isso é uma das causas principais aí da realidade do futebol que nós estamos enfrentando. Não só no Brasil, mas em todo o mundo, em geral. Como é que você avalia essa questão? Isso é uma coisa que me interessa muito e eu pesquiso muito isso, é uma coisa que eu gosto muito. Como você avalia a gestão do futebol brasileiro? O futebol,
qual que é a diferença? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Nos Estados Unidos, o futebol é negócio. Se você errou, dói no bolso. Então, o cara vai precisar 10 vezes antes de fazer alguma coisa e tomar uma decisão. No Brasil, o futebol ele é política. Então, e não adianta dizer que não é porque é. Eu até dizia que na CBF eu não trabalhava com futebol, eu trabalhava com gestão de ego e vaidade. Em tudo que acontecia, na verdade. E é verdade mesmo. Então, saber ter essa gestão. E qual é o grande problema, né? Que eu vejo que tá na liga agora se formando, né? A dificuldade que tem de formar uma liga, porque a questão é a seguinte: todo mundo é amigo até decidir quem vai ganhar menos que o outro. Uhum. Eu vou ganhar menos que... Então, assim, a grande questão é essa. Mas tem mudado muito a formação de profissionais, de gestores do futebol, né? Você vê aí a CBF Academy, a formação de gestores, executivos do futebol, a CBFS também do futsal, no caso, né? Também tem a questão de formação de gestores, gestão, negócios no futebol. Então, tem formado, criou aí a ABEC, Associação Brasileira de Executivos do Futebol. Então, tem alguns passos que foram dados aí que ajudaram aí a progredir nessa parte de gestão. E acaba acontecendo um network, entre eles conversam, criou um movimento de futebol de base, que são os gestores de futebol de base do Brasil, que hoje não podem roubar, vamos ser jogador do outro time, então existe uma conversa. Então, progrediu muito em relação a isso, né? Mas tem muita coisa aí a mudar. E por que é por causa da questão da vaidade que demora tanto a implementar essas coisas que podem transformar o futebol brasileiro, beneficiar muito mais pessoas, ter uma gestão mais profissional? É vaidade? É o que você falou, essa questão de a pessoa, quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos? Por isso se demora a se concretizar essas coisas aqui no Brasil? Por exemplo, minha visão, a estrutura política do futebol é uma, e a estrutura política, né, governamental, ela é outra. Em algum momento elas se cruzam. Então você pega a FIFA, a Conmebol, a CBF e as 27 federações. Aí você pega o governo federal, o Ministério do Esporte, aí você vai para secretarias de Estado, no caso, né? E vai para a Secretaria Municipal. Em algum momento elas têm que se cruzar para poder fomentar o futebol. E às vezes não tem essa é uma conversa que não tem. E aí às vezes também não dá liga. Porque assim, eu sou autossuficiente aqui, e aqui também não tenta entrar, não consegue. Então deveria existir uma conversa, na minha visão. Porque prefeitura tem em todas as cidades. Então se o futebol estivesse em todas as cidades, de forma organizada, sistematizada, com controle, não engessar o jogador, esse é outro papo, mas ter conhecimento da realidade, né? Isso aí que deveria de fato ter um plano de desenvolvimento do futebol brasileiro. Para você ter uma ideia, isso que você está falando, eu participei de um projeto da FIFA, que é um programa de desenvolvimento de talentos do futebol, em 2020, 2022. Desenvolvimento? Do futebol. E a ideia é talentos, no caso, né? Então, e eu fiquei responsável por 13 países. Nós pesquisamos 6 pilares. Então, fizemos questionário, mais de 400 perguntas. Teve ali... nós conversamos com treinadores de seleção, com presidentes, diretores executivos. Em alguns casos tinha CEO, diretores de saúde e performance, de metodologia. Então, ali também eu vi um futebol diferente, que é o do Brasil. Tem país, por exemplo, que não tem protocolo de aquecimento. Tem país, por exemplo, que não tem as competições bem desenvolvidas. Tem lugar que quem é responsável pela formação do jogador não é o clube, mas são as academias, chamadas academias, que depois o clube vai lá. Então, assim, eu vi um futebol, uma realidade que eu não tinha visto ainda. Então, a gente é acostumado tanto no Brasil, mas você vai para fora também não é fácil também. Você vê ali a seleção... Todas as seleções treinam num campo só, porque só tem um campo disponível. Aí você vai ali, você vê a influência do futebol de outros países, né? Você pega ali Curaçao, por exemplo, influência muito forte do futebol da Holanda. Então você vê as conexões, relações, o futebol espanhol também muito forte. Então essa questão política de gestão aí, ela faz muita questão da parte de desenvolvimento. Então, estruturar essa parte de futebol de base, iniciação, categorias de base, a transição da base para o profissional, como que é feito, de uma categoria para outra, do futsal para o futebol. Então, existe uma carreira, um percurso a ser percorrido,
né? Então, em cada área que você vai, você pode atuar, né? Pode preparar, capacitar pessoas. Hoje você vai no clube, por exemplo, uma área muito importante que não se fala muito e também que não é muito valorizada, que é a parte de desenvolvimento humano, que são os psicólogos, pedagogos, cientistas sociais, que trabalham com a pessoa, o ser humano. Uma coisa é o jogador, né? Vamos dividir, separar, né? Uma coisa é o jogador, outra coisa é a pessoa. Que, na verdade, é a mesma coisa, que a pessoa influencia o jogador influencia a pessoa. Então, são pessoas que trabalham com isso, né? Aonde é que você mora, a tua relação com os teus pais, a tua escola. Então, assim, tem que ter esse cuidado também que faz parte da formação. Não é porque você ensinar técnica, tática, condução, drible, chute, cabeceio. É um ecossistema, né? É uma formação integral e sistêmica. Usa muito essa palavra, ecossistema. Isso mesmo. Me diz uma coisa, como é que, na tua visão, na tua opinião, se você tivesse que resumir uma frase ou uma palavra de tudo isso que você falou até agora, qual seria que atrapalha esse desenvolvimento, a gente atingir um outro patamar? Você tem o governo de um lado, você tem o futebol de outro, aí num determinado momento se cruza e às vezes não dá liga. Se você tivesse que resumir numa frase ou uma palavra, o que atrapalha mais, assim, para que a coisa não atinja um outro nível? Eu vejo que é ter um olhar humanizado na formação do atleta. Porque muitas vezes é tratado como coisa, como objeto, como produto, e que lá na frente vai pagar a conta. Então você vai ver jogador ali com depressão, você vai ver jogador tendo um comportamento fora de campo que não é adequado. Então essa questão da formação na base, na minha visão, que é a mais importante e que tem que ter uma estrutura sólida em torno do jogador, a princípio, e depois atleta. E você vê aí pela parte aí da ciência, do futebol, por exemplo, o treinador ter conhecimento sobre maturação biológica, saber que existem as fases de desenvolvimento maturacional. Você vê a questão do efeito da idade relativa, então quem nasceu no primeiro semestre mais vantagem que quem nasceu no segundo semestre. Então entender sobre ciência, porque não é porque você for jogador que você está apto a trabalhar com criança e adolescente. Então você poder atuar, conhecer, aprender, entender, aí você vai respeitar a criança, as fases sensíveis da criança. Então, se a base for muito bem feita, consequentemente você vai ter lá, né, a parte superior ali muito bem desenvolvida. Perfeito. Dá para perceber claramente que você é um líder. Não sei se você buscou isso ou se foi imputado a você porque reconheceram em você uma liderança. Qual a importância e qual o papel para você de um líder? Que tipo de líder você é? Fabinho, muito boa pergunta, porque por muitas vezes eu pensei nisso, será que eu sou um líder? E eu percebi que a minha liderança é um estilo mais difícil do que o comum. Por que isso? Porque uma coisa é eu estar dentro de uma sala e ter 10, 15 pessoas aqui sentadas e eu liderando as pessoas. A outra coisa é eu ter que ir para outro estado, fazer um evento, fazer alguma coisa sem recurso, e você instigar a pessoa, chamar as pessoas a trabalhar junto com você para fazer acontecer. Então, eu percebi isso aqui, que eu tive que trabalhar em mim, isso, né? Como é que eu tinha somente o escudo da CBF, por exemplo, né? E a proposta na época que era assim, pô, Diogo, nós não vamos fornecer aqui verba para fazer as ações da CBF Social, mas você vai ter o escudo, vai poder falar com as federações. Então, assim, eu achei que isso aqui já é o suficiente. Por que isso? Quando eu vi isso, que não ia ter esse recurso, eu falei, poxa, eu vou fazer igual. Por que eu vou fazer igual? Porque eu vou poder ajudar muitos Diogos no Brasil, que um dia tinha um sonho de trabalhar com futebol, jogar futebol, e não tinha a oportunidade. Então eu vou usar meu cargo para eu poder oportunizar as pessoas, dar visibilidade para os invisíveis. O que isso quer dizer? Então eu fiz projeto, por exemplo, com a Seleção Brasileira. Então a Seleção Brasileira, ela ia antes do jogo, fazia ações sociais na cidade, levava as crianças para assistir o jogo de seleção. Então, e tudo isso eu ia sozinho,
sozinho, e eu tinha que conversar com as pessoas e ir montando ao longo do tempo para fazer algo grandioso e não podia dar errado. Então essa liderança, vamos dizer assim, que da porta para fora, e que eu tinha que falar com as pessoas ali, então eu vejo que é uma questão, o ponto forte chama-se uma habilidade interpessoal muito forte, né? Você saber, depois disso estudei sobre perfil comportamental, identificar o estilo da pessoa, se ela é dominante, se ela é influente, conforme ou estável. DISC, né? O famoso DISC. Então, se você entender, respeitar a pessoa, o local onde ela vive, então você tentar entender, ouvir a pessoa. Vou dar um exemplo para você. A pessoa chegou atrasada no evento lá, por exemplo. Chegou atrasada. Talvez eu poderia falar, pô, chegou atrasado, fica para fora. Mas eu tentei ouvir, era uma mulher. E ela falou, pô, professor, desculpa, porque eu faço a feira, eu trabalho na feira. E ela foi sair pé descalço nesse dia. E ela falou, pô, eu trabalho na feira e eu não consegui chegar a tempo. Desculpa, não tenho, eu trabalhei lá e vim de a pé. Tipo assim, muito longe. Então, assim, você vê o Brasil é muito grande, o Brasil é muito rico. Então, você vê essa história, você vê gente que ficou 6, 7, 8 horas dentro de um barco subindo o Rio Amazonas para participar de um evento que você estava organizando. Você dá o pouco. Então, assim, eu aprendi muito isso, a valorizar a pessoa, valorizar a cidade dela, o local que ela está, a realidade dela, tentar entender, né, e impulsionar, porque eu saí dali e eu vou embora. Não é nem que eu fazia, eu faço hoje. Vou continuar. Então, o meu objetivo é chegar lá e impulsionar a pessoa, né, mostrar, capacitar, e pô, quando eu voltar, a pessoa vai poder seguir a sua vida. Até hoje tem gente que me manda mensagem, vídeo, aprendi com você e tal. Demais, e assim, você vê ali em Manaus, por exemplo, fui muitas vezes em Manaus, no Amapá, Belém do Pará. Então tem umas regiões assim que eu fui várias vezes, né? Fui muitas vezes para Fortaleza, Pernambuco. Então você vê, eu sei que eu plantei muito em muitas áreas, em muitas pessoas que estão aí florescendo, dando frutos, e eu não sei, até hoje não sei, mas tenho certeza que plantei. Com certeza tá dando, com certeza. Pô. John C. Maxwell fala dos 3 Cs da liderança: caráter, compromisso e competência. Quais valores são caros para você? Eu vou por mais um, que é de um outro livro dele, que é uma complemento disso aí. Que é assim, ó, quando eu vou avaliar uma pessoa, quando eu vou trabalhar com a pessoa, eu avalio os 4 Cs. Que o primeiro é caráter. Se tem, continua. Se não tem, já fica por aqui. Segundo, em comprometimento antes da competência. Então, se eu pego uma pessoa que ela é comprometida, ela é esforçada, Depois você vê... ela pode aprender um pouco. E depois, é isso mesmo, depois aprende. Porque o cara é muito bom, o cara é um gênio, mas não tem comprometimento, ou é mau caráter, já fica para trás. E o último C, que eu vejo que também é muito importante, são as conexões. Por que isso? Eu vi muita gente perder a oportunidade por não saber se relacionar. Eu lembro, muito claro, muita gente muito menor do que eu, que ficaram pelo caminho porque é pavio curto. Tem um amigo meu que teve um dia que eu falei pra ele, o que aconteceu com você, meu? Você tinha um potencial muito... Foi isso aí. Eu não sabia, não soube ser político, se me relacionar. Na minha visão, a minha visão é mais importante, acabou. Então, esses 4 Cs são fundamentais. Então, a primeira coisa é caráter, o cara que mente, não sabe trabalhar com dinheiro, né? Na CBF, por exemplo, eu trabalhei com... me lembro na época do legado Copa do Mundo, $100 milhões. Eu era responsável pela parte da verba que vinha do FIFA Forward, que é um programa de investimento da FIFA. Vinham mais de $1 milhão todo ano, da Comebol e Evolution também. E assim, na pandemia, eu fiquei responsável por toda a parte de testagem de todo o futebol brasileiro. Eu que negociava com os laboratórios. E assim, e quando eu saí assim, ninguém nunca pode falar que eu poxa, Diogo, nunca. Então assim, então tô muito tranquilo assim. Não tem preço, tem valor. Isso mesmo, um valor muito alto. Muito alto. Porque nos dias de hoje não é fácil achar. Vai abrir portas na frente. Com certeza. Então com certeza. É muito importante. Como você analisa o papel da comunicação no esporte? Comunicação é fundamental, na minha visão, né? Todas as áreas, né? Todas as áreas. Mas a gente está falando de esporte, a gente está falando de futebol. Mas, por exemplo,
comunicação verbal, não verbal, né? Até isso é bíblico, né? Deus vê o coração, mas o homem vê a aparência, então não adianta, isso tem muito a ver. Até, por exemplo, quando eu vou lá para Brasília, por exemplo, reuniões lá com o ministro, com o deputado e tal, tem gente que vai sem gravata, tem que vai, tudo bem, não tem problema. Eu vou, então, tipo assim, se for para errar, eu erro pelo excesso, no caso, e é um lugar que se tá de terno e gravata, você não vai errar, porque é o normal lá. Terno e gravata nunca erra. E então essa questão isso é muito importante, né? A questão da comunicação, saber se relacionar, o rapport, espelhagem, enfim, tem várias técnicas que você pode utilizar, né? Então, teu trabalho nessa área também, você pode falar muito melhor do que eu, mas é de extrema importância, com certeza. É verdade. Como você vê essa questão da diversidade e como a FIFA e a CBF têm lidado com essa questão? Não sei se você tá muito por dentro disso. Eu sei que tem, né? A questão hoje está muito forte, a questão do combate ao racismo, né? Diversidade, respeitar as pessoas. Isso é uma coisa que, na verdade, na CBF, eu que iniciei esse projeto aqui com a responsabilidade social, por exemplo, né? Então tinha um projeto chamado Somos Iguais, né? A questão de respeito às pessoas, gênero. Então, a questão chama-se respeito, não importa, né? Não importa a cor, raça, a questão chama-se respeito. Então, se tem respeito, você resolve todos os problemas. Se tem respeito, resolve todos os problemas. Isso aí. Né? Eu ontem estava vendo hoje, normalmente eu almoço assistindo o Globo Esporte, né? Alguma coisa de esporte, e eu estava assistindo Redação. E eles comentando o que aconteceu com o Vini Júnior agora de novo no jogo ontem, contra o Atlético de Madrid. E ele foi novamente muito xingado, muito ofendido, né, fazendo gestos para ele e tal. E eu me lembrei daquele menino também do Palmeiras, há 2 semanas atrás, fugiu o nome dele agora, que a primeira pergunta que ele faz para o repórter chega para entrevistar ele e pergunta: você achou do jogo? Pô, sério que você não vai perguntar? Você não vai perguntar sobre o que aconteceu e tal? O caso daquele menino ali, até troquei uma ideia com a Maria Angélica, entra aquilo que você falou lá atrás da questão da preparação, né, de você observar o menino e você ter um acompanhamento, você desenvolver, né, eu achei que ele, até por questão da idade também, talvez, né, mas eu acho que isso era uma coisa que deveria ter uma preocupação maior em preparar esses meninos para todo tipo de situação. Eu achei que ele mentalmente foi um pouco fraco ali, talvez pela questão da idade mesmo, de maturidade e tal, mas eu achei que ele foi um pouco fraco, porque isso é uma realidade que a gente vive. Aquilo ali, não foi a primeira vez que aconteceu com ele, ele já viu outros casos sobre aquilo. Talvez não vai ser a primeira vez também, a única vez também. Exatamente. Então, eu acho que o Vini Júnior age de um jeito, ele é um pouco mais agressivo com relação a isso, ele levanta a bandeira e xinga e também... Antirracista. Exatamente. Que eu acho também que às vezes falta nele um pouco de sobriedade, de saber lutar essa luta. Às vezes eu acho que ele fica muito exagerado. Como é que você vê essa questão? A gente está falando agora dessa questão do racismo. Eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso, que só acontece por causa da impunidade. A maioria das coisas que acontecem referentes ao outro, à ofensa, a crimes, a racismo, só acontece porque há impunidade. Porque a hora que a CBF, a Conmebol, alguém de fato resolver punir, mudar alguma regra junto com o governo, olha, isso não pode continuar, isso tem que acabar. Então a gente precisa estar junto nessa luta aqui. Sim. Então, como é que a gente vai fazer isso? O governo pode aumentar a pena, mudar a lei, fazer um negócio mais drástico, porque eu acho que só vai mudar quando a pessoa que pratica um ato desse, ela de fato for penalizada, talvez financeiramente, e também com o fato de nunca mais entrar num estádio de futebol, mas tem que ser um tipo de punição exemplar. E aí, antes de você implementar essa punição, você vai avisar, vai ter um tempo ali onde vai se comunicar. Olha, a partir do dia tal, do mês tal, do ano tal, vai ser assim, 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 assim.
Aí o cara vai olhar aquilo e falar, pô, não vou poder mais fazer isso. Porque se eu fizer e for pego, porque hoje a gente está falando de câmeras em tudo quanto é lugar. O cara num estádio de futebol, ele não está escondido, ele está sendo visto o tempo todo, na rua. São Paulo fez aquele Smart Sampa lá, estão pegando um monte de bandido andando na rua, a câmera, pum, pega, já identifica, o cara é preto. Pegaram vários. Então hoje você tem mecanismos para você punir esse tipo de coisa de maneira severa. E aí eu acho que vai começar a mudar. Enquanto ficar nesse rema-rema, aí pune aquele cara lá do último que puniu lá o menino lá, do Palmeiras, a multa foi uma multa barata pra caramba, e o cara foi solto, não deu nada. Ou seja, não tem estímulo pro cara falar assim, pô, eu não posso mais fazer isso. Tá entendendo o que eu tô falando? Não sei se eu me fiz entender bem. Eu acho que falta isso no Brasil. A gente tem essa questão da impunidade para várias coisas. Impunidade. E a pessoa só vai sentir de fato quando pegar firme no bolso dela, ou ela pegar uma cadeia, ou ela... Todo jogo vai ter que se apresentar na delegacia. Nunca mais você vai fazer um negócio desse. Foi o que aconteceu lá atrás com os hooligans da Inglaterra, que os caras, muitos já morreram, mas os que estão vivos até hoje se apresentam na delegacia dia do jogo. É mesmo? Até hoje? Até hoje. Legal. Tá entendendo? Então, maneira de foi um combater. Foi um negócio e também não só punir, mas prevenir, né? Também educar. Lógico. Né? Você educa as pessoas, fala, né? Lógico. Também você dá a data, mas também você faz um projeto também, um programa de prevenção, de educação também. Mas esse ano teve um jogo do Ladies Cup, se não me engano, em São Paulo, jogo contra o River Plate, e muitas meninas foram presas por causa disso aí. Permanecendo presas por um tempo ali, depois foram soltas. Então existem estratégias, né, campanhas, mas é mais uma questão não só do futebol, né, uma questão cultural do ser humano que deveria entender. O governo também, claro. Até eu vi aqui uma reportagem aqui que o ministro Fufuca falou, algo tipo, quem não tiver projetos contra racismo, então não vai ter acesso às verbas do governo, por exemplo. Então pode ser uma maneira também de ajudar bacana. A combater. Muito legal. Porque tem que respeitar, né? Tem que ter o respeito. Né? Não importa a cor, tem que ter todos os lados, tem que ser um respeitando o outro, né? E eu lembro que eu costumo falar isso às vezes conversando com amigos, né? Eu tenho um dos meus melhores amigos é negro, né? E amigo de 17 anos, eu tenho 54. Então, naquela época, a gente lidava assim com esses amigos de, pô, negão, não sei o quê, eu brincava, ele me chamava de magrelo, me chamava de dentuço, me chamava... A gente tinha aquela coisa do bullying na minha época, e, cara, ninguém ligava, ninguém ficava ofendido com aquilo. De uns anos pra cá, a coisa foi tomando um outro vulto e tal, eu acho legal e tal, mas é o que você falou, acho que tem que ter uma coisa de antes, durante e depois. E, de fato, punição para que esse tipo de coisa não aconteça. Porque o sangue corre na minha veia e na de um outro qualquer, é a mesma coisa. Né? Em prol do ser humano, e ninguém pediu para nascer. E ninguém nasce racista. Pega as crianças, brinca na boa. Mas é uma questão cultural, é ensinado. Ela viu alguém, ela é espelho de alguém. Ela viu alguém fazer isso. Exatamente. Diogo, se você tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa na gestão ou na forma como é conduzido o futebol brasileiro, qual a primeira coisa que você faria? Eu faria... a primeira coisa que eu faria é um plano de desenvolvimento do futebol. Uma estratégia definida, clara, né, separada até por um cronograma de execução. Por exemplo, o que é melhor? Até a CBF mudou agora esse ano, porque fez o CBF Transforma, por exemplo. Mas tem questões, por exemplo, ao invés de fazer um projeto que vai envolver muitas crianças, por exemplo, que vai ter lá todo o material de treino, de ensino, formação e tal, que seria o ideal, né, para desenvolver, não faz para o cara que é o responsável vir aqui na minha sala pedir, pô, Diogo, me dá 10 bolas, tá aqui 10 bolas. Tipo, algo mais focado em política, né, de necessidade, eu dependo de você, tô te ajudando, do que de fato desenvolver. Então, é fazer um plano de desenvolvimento, dividir por áreas,
iniciação ao futebol, escolinha, projetos sociais, a formação de treinadores, gestores, preparação física, formação mesmo de fisiologistas, análise de desempenho. Você pega aí também a questão das competições, né? Critérios para as competições, a questão do futsal, na minha visão, deveria valorizar mais o futsal, porque os maiores jogadores passaram pelo futsal, aí vem o futebol, chega até o sub-13, pega o menino do futsal, vai pro campo, daqui a 3 anos vende milhões e o futsal fica lá, não ganha nada. Então deveria ter até uma questão que eu tô junto com o nosso grupo ali, nós estamos... Deveria ter uma espécie de um mecanismo de solidariedade, então, como acontece no próprio futebol também, né? Claro. Assim, e não adianta, na boa vontade, um dia você esquece um dia, depois ganhou dinheiro, cara, não adianta, isso vai ter, lá na frente nós vamos, não, amigão, é aqui porque eu preciso agora para ter treino amanhã. Então, uma coisa que eu estou tentando lá na Câmara dos Deputados, por exemplo, é ter um debate sobre isso, uma audiência pública para debater o desenvolvimento do futsal brasileiro, por exemplo. Muito legal. Porque isso, tem que debater mesmo o futsal pelo futsal e o futsal pelo futebol. Também tem que ter essa questão, a transição, a valorização dos profissionais. Então, eu acho até que também é uma questão, não sei, né, como é que está hoje, mas uma valorização dentro do próprio futsal para que o jogador não tenha tanto interesse em migrar, para que ele não tenha tanto, porque a discrepância é enorme, né? Muito futebol grande. De campo para o futsal, você tem garoto em base de clube já ganhando 40, 50 mil, porque a única maneira que o clube tem de segurar o garoto é financeiramente. Então, né, e o futsal não tem condição de pagar isso. Então, eu acho que isso aí é um negócio muito legal. E voltando à pergunta ali, o que eu faria é isso aí mesmo. Primeiro, reuniria pessoas capacitadas para debater cada área e faria, então, um plano de desenvolvimento escrito, detalhado, com clareza, com orçamento, quem é que vai participar, quais são as instituições que vão participar desse processo, desde a iniciação até mesmo o alto rendimento, até quando for no profissional. Então, o que falta é essa clareza, né? Onde é que eu estou nesse ecossistema todo aqui do futebol? Eu sou quem? Onde é que eu estou? Em qual andar que eu estou? Qual prateleira que eu estou? O que eu tenho que fazer para o próximo? Às vezes falta clareza para as pessoas, né? Será que você tem perfil para ser treinador ou analista de desempenho, por exemplo? Que a gente, por exemplo, que passou um tempão tentando ser treinador, não teve sucesso. Quando virou um auxiliar técnico, bum. Então, tipo assim, quanto mais demora para entender isso, então, assim, o que falta na minha visão é essa clareza, a formação profissional, a estrutura, né, os materiais, por exemplo, a infraestrutura para a prática. Então, tem que ter na minha visão, tem que ter uma união muito forte entre a confederação com o poder público. Desde lá no bairro, nas prefeituras, tem uma metodologia de ensino para criança, que o professor pode ser capacitado de maneira online, a princípio, e depois também tem uma experiência presencial. Então... E não tem porquê. Por causa daquele que você falou lá no início, do ego. Não na minha visão, que eu foco... Eu sinto que muita gente quer fazer, às vezes, as coisas, quer trazer... o filho é meu. Sim. Esse filho é meu, então... não quer compartilhar, não quer dividir, não quer admitir que o projeto é teu, que o teu projeto é bom e que vai dar resultado. Por que não acontece essa conexão? Você pega hoje, vamos falar do governamental com a CBF, hoje tem a Ministério do Esporte, por exemplo, aí tem as NEALES, que é a Secretaria Nacional de Esporte, Lazer e Juventude, uma coisa nesse sentido, Esporte, Lazer, Educação e tal, que é o Paulo Henrique Perna, que é o que cuida, que tem o futebol lá dentro. Aí você pega a Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, que é o Atirso, que é o responsável. Então você vê assim, que tem também pessoas que trabalham nessas áreas aqui. E tem a CBF que cuida da parte dela ali com as federações. Então, poderia ter uma proximidade, né, para desenvolver o futebol e o futsal também, desde a iniciação até o alto rendimento. Perfeito. Na tua área existe muita procrastinação? Rapaz, essa é uma pergunta eu tô falando isso que... porque eu recebi aqui umas semanas atrás o doutor André Ramos, que trabalha muito com desenvolvimento humano. E ele falou assim, cara, procrastinação deveria ser um programa à parte, porque o brasileiro é muito procrastinador.
procrastinação é o ato de você empurrar para frente, né? Depois eu faço. Se enrola, chega no final do dia, você tá cansado e não rendeu. Tem muito isso na tua área? Como é que você Rapaz, acho que esse ser humano, né? Minha área. Ser humano, né? Porque eu luto muito com isso, tá bem verdade. Porque como tem muita gente me chamando no WhatsApp e tal, e você lembrou, vou te responder. Aí quando eu abro aqui tem um monte, aí eu respondo todo mundo, menos você. Aí, puxa, de novo. Aí, então assim, até tô lendo sobre isso, na verdade. Ter as pausas, né? Tem o momento certo de você ver o WhatsApp, é o momento que você vai fazer as ligações, que você vai produzir. Então é muita informação, é acesso muito grande de informação. Então, eu costumo falar isso às vezes, eu fui dar uma palestra uma vez onde eu falei sobre o excesso de informação, né, que chama assim infoxicação. É boa. E eu falei sobre isso, né? Eu tive muito eu tive que me moldar muito, mudar um pouco isso, porque eu tinha também um pouco isso. E quando eu entrei para o seminário, para fazer teologia, a carga de leitura que o seminário exige são 3.000 páginas por mês. E eu tinha que continuar trabalhando e o seminário é no Meyer. Então você imagina, 3.000 páginas por mês, incluindo sábado e domingo, são 100 por dia. Fora meu trabalho, tinha dia que não dava. Aí tinha final do mês que eu batia 1.700 páginas, 2.000 páginas, mas era complicado. E nessa época eu tinha essa coisa de procrastinar. Eu vou fazer depois. Cara, chegou uma hora que eu falei, não posso mais fazer isso. Eu juro pra você, eu fiz uma oração. Falei, Senhor, não posso mais fazer isso, não posso mais ser assim. Me ajuda a mudar. Cara, e foi meio na barra, foi na barra. Porque acho que é uma característica mesmo do brasileiro, né? Eu posso fazer amanhã? Mas sabe uma coisa que eu conseguia vencer, em partes isso, foi de acordar mais cedo. Porque depois que começou o dia pro brasileiro ali, 7h30, 8 horas, aí esquece, ele não consegue mais. Até eu faço curso de inglês toda quinta-feira, por exemplo, né, pra manter e tal. E eu faço das 8 às 9, porque passou essa hora aqui, já não consigo mais. Né? Então tem ligações. Então essa questão de procrastinação é algo que todo brasileiro, todo ser humano tem que lidar, né? Saber como lidar com isso aí, para ser produtivo. Nós vivemos uma crise de liderança e autoridade. E em 2 Timóteo 4:3, a palavra de Deus diz assim: porque chegará uma época em que as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Como fazer negócios hoje num cenário de total descrença e muitas vezes submerso em mentiras, em negociatas, com um clima muitas vezes de total desconfiança? O que eu vejo? Como é que eu consigo desenvolver projetos, vender projetos, né? Eu trabalho muito aí com o poder público, por exemplo. O segredo é você cumprir aquilo que você fala. Ponto 1. Então, todo mundo quer seguir alguém que seja verdadeiro. Poxa, se ele me falou, eu vou fazer porque o cara é verdadeiro. Então, talvez o que falta, na verdade, é a verdade. Né? Sendo redundante, o que falta, na verdade, é a verdade. Porque se eu tenho uma pessoa que é verdadeira, que é uma pessoa justa, que é uma pessoa íntegra, então, essas são as características de um líder, na verdade, né? Líder nato, né? Não o que fala, né? Mas o que vive. Então, quando você consegue... E é umas coisas que eu vejo da minha parte, eu consigo abrir muita porta por causa disso. Ele fala, cara, eu vou conseguir, não vou conseguir. Então, isso não sou eu. Isso é tal pessoa que cuida, não sou eu. Hoje me ligar alguém, uma pessoa muito importante pediu aqui ingresso para o jogo da seleção brasileira em Brasília. Eu não estou mais na CBF, por exemplo. Né? Mas eu vou tentar ajudar de alguma maneira. Agora, se eu não conseguir ficar, eu falei, não estou mais lá, vou tentar. Então, eu tentei, consegui ou não consegui, não sei. Mas você ser verdadeiro, ser... E você dá uma satisfação, né? Satisfação, legal claro. Também, né? Claro. Não consegui, mas estou te dando uma satisfação. É reciprocidade, no caso, né? Então, o que eu vejo é isso daí. E todo mundo quer achar alguém, encontrar um mentor, alguém que possa mostrar o caminho, alguém que já passou pelo que está passando agora. Então,
Por isso que tem que ter mesmo relacionamentos, no caso, né? Networking, contato com as pessoas. Então, e quando você encontra pessoas assim, como você falou, né, íntegras, corretas, você manter isso, né, é muito importante, né? Não se afastar, né, e manter aquele vínculo ali, né? Porque isso é muito legal. Acaba virando amizade, né, também, acaba virando uma coisa que fica um pouco misturada, né? Profissional com amizade. Eu acho bacana isso, assim. E você encontrar as pessoas... Uma característica muito forte da minha visão é a questão da gratidão. Porque todo ingrato um dia trai. Sem dúvida. Então, a minha visão é isso aí. Então, você encontrar... Eu tive muito problema com isso, né? Você ir atrás, abrir porta, colocar pessoas, se indispor com outras pessoas para dar oportunidade e depois você ser traído. Mas, bola para frente, né? Então, você perdoar, né? Você saber virar a página. Então... E outra coisa que eu vejo também, você tem que ter liderados que torçam por você, que queiram teu bem, né, que tenha, né, que goste de você, que torce pro teu bem, pro teu sucesso, não alguém que puxa, que quer competir com você. E outra coisa também que eu vejo, cada um tem a sua vez. Se é a tua vez agora, eu tenho que respeitar a tua vez, tenho que ver tudo para sair bem. Porque quando for minha vez, também vou querer. Não ficar a gente em cima. Isso aí tinha que valer pro governo, né? Pros governantes aí, né? Deveria ser. Porque um torcendo pro outro se dar mal o tempo todo. E deveria ter, né? Então, essa questão de respeito, né? E a questão também de gratidão. Tem pessoas que te agradeçam por isso, ou por obrigado por muitas vezes, tipo, foi agora no COB ali, no comitê de clubes ali que tem em Campinas, uma expo agora, fui antes de ontem lá, tava todo mundo lá, puxa, um baita no evento. E várias pessoas me reconheceram, pô, Diogo, obrigado lá, porque uma vez você tal, eu falei, pô, nem lembrava da pessoa, ou lembra de mim, pô, lá de Belém do Pará, uma vez você tal, eu falei, pô, não lembro, porque eu fiz uma coisa por ela, ou dei um ingresso pra pessoa, ou convidei pra participar de algum evento, alguma coisa, porque eu dei uma camiseta, porque tinha um sobrinho, né? Sim, mas isso é assim, em todo lugar. Um exemplo, tava uma vez em Curitiba, e chegou um cara, tava no evento lá, me chamaram pra palestrar, e passou uma palestra, fiquei lá junto com o pessoal, conversando, chegou um cara, pô, Diogo, só um pouquinho aqui, falei, tudo bem? Cara, quero te agradecer, cara. Falei, por quê? Não, porque você fez um evento aqui da CBF Social junto com o Curitiba. E nesse evento eu conheci o Cícero, que hoje tá na CBF, o Cícero Palmeiras, que ele me convidou para meu time, a escolinha, fazer amistoso contra o Palmeiras lá. Eu tô com 2 jogadores na escolinha no Palmeiras. Por causa do evento que você fez. Então você quer te agradecer e tal. E muitas vezes não é nem evento que nem pedia para fazer evento, nem pedia para. Eu ia lá e fazia, executava. Eu via potencial, me davam carta branca, né? Me davam. E eu fazia. Então eu dei muita oportunidade. O que eu vejo eu não posso dizer que eu cheguei aqui sozinho, não posso dizer, hipótese alguma. Não, então sempre Deus levantou uma pessoa para. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Deus sempre me... Mas esse teu reconhecimento é muito bacana também, né? Porque nem todo mundo tem a capacidade ou a humildade de dizer um obrigado, né? De reconhecer, né? Isso é muito legal. É um valor que eu carrego muito comigo, assim, que eu sei exatamente as pessoas que me ajudaram e eu sou muito grato, porque de fato ninguém chega a lugar... O Juan, quando eu te contei, foi meu primeiro cliente, né? E muito tempo depois que ele era meu cliente, ele começou em 2018, 2019. Assim que ele chegou no Flamengo, voltando da Florida Cup. E aí, meses depois, muito tempo depois, ele já tinha me indicado o Rodrigo Caio, o Everton Ribeiro. Aí eu olhei para ele e falei, pô, irmão, vou te contar agora o que eu te falei lá aquela vez. Te contar. Aí eu pude agradecer, ele, pô, vamos junto e tal, não sei o quê. Isso é muito legal. E é parceiro até hoje, amigo até hoje. Hoje está aí do lado do Dorival, né? Sim, ele me falou, né? Porque ele, quando eu comecei o negócio do podcast, eu já vinha um ano estruturando na minha cabeça o podcast. Eu quero fazer um podcast. E eu quero tratar de temas importantes, falar de coisas relevantes e tal, e que as pessoas tenham um programa que ela vai entrar e vai ouvir um papo bacana e vai aprender alguma coisa. Então, eu nunca tive a intenção de like a qualquer custo. Nunca foi a intenção isso. E a primeira pessoa que eu convidei, que eu falei, pô, que eu preciso convidar, quem é? Juan. Aí eu mandei mensagem para ele, pô, irmão, não posso, cara. CBF lá não permite e tal, não sei o quê.
Falei, não, tá tranquilo. Mas, ó, o dia que eu sair de lá e tal, pode contar comigo. Eu falei, beleza e tal. Aí a minha segunda opção foi a Tirson. A Tirson. E é parceiro também. Tive a oportunidade de fechar alguns negócios com a Tirson, né, de patrocínio e tal. Aí ele, pô, irmão, minha agenda tá doida, eu tô viajando pra caramba. Eu falei, eu sei, cara, tal. Bota pra falar com a tua secretária aí que a gente organiza e tal. Aí falei com a Fabrícia, até o nome da minha esposa, né, a secretária dele. Aí a gente tá vendo, acho que vai ser dia 10. Ela falou, te confirmo amanhã, mas deixa pré-agendar dia 10. Eu falei, ok. Muito legal. E esse, até aproveitar aqui, a Tirson eu conheci, na verdade, esse ano. Logo que ele sumiu, no caso, né, a Tirson. E assim, foi uma pessoa que marcou muito, assim, um cara super agradável, muito inteligente, demais, visionário, e assim, e ele sabe também essa questão que você falou de comunicação, sabe atender bem as pessoas, brinca com as pessoas, simpático, acessível. Então assim, ele tem um perfil ótimo, na minha visão. Se ele tiver pretensões políticas, ele tem um grande potencial, porque ele sabe usar muito bem isso daí, a favor dele. Isso pra ele. Quando ele tava o Edilson Silva, que apresentava os donos da bola, da Band, é meu cliente e um grande amigo, né? E na época o Atilson estava lá e o Edilson, o Atilson tá precisando aí de um patrocínio, não sei o quê, roupa e tal. Aí eu falei, tá bom. Aí falei com o pessoal da Borelli, aí fechei um patrocínio para ele, da Borelli e tal. Ele foi lá, tirou foto, foi super solícito, gente boa. Ficou o dia inteiro fazendo foto, vídeo para Borelli. Cara, ele foi uma lady, sabe? Foi muito bacana, muito legal mesmo. Uma ótima... Pô, eu gosto muito dele, falei a verdade, assim, porque eu participei de alguns eventos com ele, assim, e sempre o pessoal elogiando, pô, ele é gente boa, né, meu? Pô, eu falei, pois é. Então, uma ótima oportunidade. Logo, logo ele vai estar aqui, se Deus quiser. Diogo, o que está por trás do alto rendimento e por onde começa a transformação? O alto rendimento começa com decisão, na minha visão, né? A decisão de fazer o que tem que ser feito. Não nem sempre aquilo que eu gosto, mas fazer o que tem que ser feito. E é a separação ali, né, do jogador para atleta, por exemplo. Então, o alto rendimento é ter resultado. E para ter resultado, tem questão científica em volta, tem questão de infraestrutura, decisões, né? Você ter uma postura diferente. Então, o alto rendimento, primeiro tem que ser o alto, né? O pessoal, é você por você. É algo intrínseco e não extrínseco. É algo longitudinal e não transversal. É eu comigo mesmo primeiro, depois eu em relação a outra pessoa, eu com outro atleta, por exemplo. Então, o alto rendimento, minha visão é isso. É você tomar decisões, ter uma postura diferente e resultado, meu. No alto nível, não é para qualquer um. No alto nível, você tem que ter resultado, né? E é um lugar que não tem lugar para brincadeira. Então, ali é lugar de você performar. Quando eu vou atender jogador de futebol, eu tenho um questionário que eu aplico para traçar o perfil. E eu costumo dizer para eles, né, que essa questão da vestimenta é muito importante, né, da imagem e tal, e o jogador de futebol perde muitas oportunidades por não se comunicar bem. E eu fico muito triste quando eu vejo jogador de futebol dando entrevista, falando problema, nós vai jogar. Isso aí é... Sabe, e eu converso com eles e falo, olha, a transformação começa pela mentalidade. Vira a chave do seu comportamento. Passa a prestar atenção na sua vestimenta, na maneira como você está lidando com as pessoas, como você cumprimenta as pessoas. E tenho certeza que as pessoas vão começar a olhar para você de maneira diferente. Voltando aqui, só para você entender, quando eu comecei com o Juan, eu conheci logo em seguida o Valim, lá na Smart Fit da Gávea. Eu morava na Gávea, estava lá malhando, conheci o Valim. Aí puxei assunto com ele e tal. E falei, rapaz, eu estou fazendo um trabalho com o Juan, estou vestindo o Juan, eu sou consultor de imagem, estilo masculino e tal. Ele, pô, você tá brincando? Você que tá vestindo o Juan? Cara, porra, o cara mudou muito, cara, tá muito legal. Falei pra ele, tá chegando diferente, porque ele ia mudar de função no Flamengo, né? Ele ia encerrar e passou a ser o cara que fazia ligação do sub-20 com o profissional. Então ele ia passar a lidar com pais, com patrocinadores. Outro jogo, né? É outro jogo.
E isso tudo eu falei pro Juan na época, né? Aí ele, cara, prepara uma palestra aí que eu vou te botar dentro do Flamengo para falar sobre isso. Porque eu vivo falando pro jogador a importância de se vestir bem. Os caras não entendem, cara. Aí eu falei, pô, você tá brincando comigo, cara? Ele, não, pô, pode preparar uma palestra aí que eu vou te botar lá dentro do Flamengo. Eu falei, pô, ganhei meu dia ali, né? Ganhei meu mês, né? Pô. Fui pra casa, contei com a minha esposa, comecei a preparar, pensar. Cara, 15 dias depois eu abro um Instagram, Valinho Vasconcelos sai do Flamengo. Poxa. Aí eu liguei pra ele, eu falei, pô, Valinho, você tirou o doce da minha agora, boca, cara, justo agora? Ele, pô, Marcelo, desculpa, cara, a situação lá ficou insustentável e tal, tava tendo já um aborrecimento, mas ó, fica tranquilo, você tá no meu radar, guarda o meu telefone, a gente vai mantendo contato, o que você faz é muito importante, eu realmente acredito muito nisso. Vamos nos falando aí. Eu falei, ok, de lá pra cá a gente se encontrou várias vezes, cara, em Ipanema, na Gávea, levei ele para conhecer o pessoal do Grupo Seta e a gente foi estreitando. Aí eu convidei ele para vir aqui, batemos um papo muito bacana, foi bem legal, bem legal. E é uma pessoa assim, também muito querida, um cara que, mercado financeiro, né, e entende muito dessa área, né, a gente pode bater um papo aqui bem bacana. Diogo Neto, como a CBF lida com sua imagem e como você analisa a imagem que é projetada para a sociedade? Rapaz, difícil falar, né? Até porque eu não estou mais lá. Mas eu vejo... existe um interesse, né? Ninguém quer ter uma imagem ruim perante a sociedade. Todo mundo tenta fazer uma imagem boa, né? Ter projetos, ideias, atitudes, por exemplo, né? Mas o que... de fora, vendo, né? Até porque tem pessoas que estão lá, por exemplo, eu vejo que tem interesse aí de investimento em projetos educacionais, de criança, de oportunização de pessoas. Eu vejo mais essa linha, né? Mas não sei quais são hoje os projetos, né? Os interesses deles, teria que ter mais profundidade aí para poder falar. Perfeito. C.S. Lewis diz que todo ser humano ama a visão de mundo que possui. Qual a sua visão de mundo? A minha visão de mundo, eu sou cristão, né? Então, minha visão de mundo é que todo mundo precisa ter necessidade de Cristo, na minha visão, né? Que eu acredito nisso. Porque existe um vazio que todo ser humano nasce com um vazio. Não adianta. Não pode ser preenchido por Cristo. Por Cristo. Assim, e não adianta você... vou dar um exemplo para você bem claro, tá? Bem claro mesmo. Eu queria me formar em educação física. Me formei. Aí estava acabando a faculdade, falei, cara, eu tenho que começar a fazer inglês. Aí eu consegui começar a fazer inglês. Não, que eu preciso agora, acabando a faculdade aqui, eu vou fazer uma pós para poder dar na faculdade. Pô, quando eu fiz. Aí eu falei, cara, pô, surgiu para ir para Curitiba, no UFPR, fazer uma pós em personal trainer. Os caras top para conseguir fazer. Ah, não, quando eu fizer mestrado, aí já era, fiz mestrado. Não, quando eu trabalhar no Atlético Paranaense, que, pô, organização, agora fiz, consegui. Não, o dia que entrar na CBF, aí você... CBF. Não, o dia que chegar na FIFA, Comebol e tal, FIFA, Comebol. Então, assim, eu cheguei... Quando eu fiz doutorado, assim, eu, cheguei... Vou ser bem sério pra você, chegou um momento ali que eu fiquei em crise. Porque, assim, tudo que eu queria já consegui, e agora? Então, o que eu vejo, assim, quando a pessoa, ela busca e consegue, é algo bom, né? Você buscar algo e conseguir. Lógico. Mas se você... ter esse vazio, você começa a ter dúvida, por que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui, será que é para ter feito isso mesmo? As dúvidas filosóficas, né? É que todo mundo passa, na verdade. A questão é como que você passa por isso. Como você vai lidar com isso. Como é que vai lidar com isso? Então, na minha visão, é sobre isso. A minha visão de mundo é que tudo gira em torno dele, por ele e para ele. E é claro, isso não adianta assim, ó, cada um tem sua religião. Ok, não vou entrar em religião. Tô falando do Diogo, você me pergunta do Diogo, e que eu vejo é isso aí, que é o que me sustenta, que quando eu tô mal, é o que me sustenta, quando eu tô bem, me sustenta. Então, minha visão do mundo hoje é você, independente de qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu sei que tem um Deus que pode me ajudar. Também, é verdade. Queria entrar um pouquinho aqui nessa questão das soft skills. Dentre as 10 soft skills mais demandadas para 2025, segundo a pesquisa Leadership, estão comunicação,
e escuta ativa, inteligência emocional, orientação e resultados, resiliência, agilidade, pensamento crítico, tomada de decisões, negociação, flexibilidade, criatividade. Qual ou quais destas são importantes para você? Que você mais valoriza? Assim? Hoje o tema do momento são as soft skills, né? Tem as hard skills que você faz a faculdade, o curso de inglês, né? Mestrado, doutorado. E soft skills são habilidades comportamentais, que muitas vezes empresas contratam pelo currículo e mandam embora por causa do comportamento. Então, as soft skills hoje são fundamentais. Existem as 10 habilidades do futuro, por exemplo, segundo a ONU, a maioria são essas aí. Então, quem tiver isso bem desenvolvido vai estar bem no mercado de trabalho. Vai estar bem. Então, você vê ali inteligência emocional. Eu vou dar um exemplo para você. Teve uma época, uma viagem que eu fiz para outro continente e fui com uma pessoa que estava representando uma grande instituição. E essa pessoa... E é um evento grande mesmo, só tinha gente do governo federal e tal. E essa pessoa aqui foi lá e acusou a pessoa do governo federal que roubou uma camiseta, por exemplo. Eu falei, não pode, cara. E a pessoa braba, chorando. Eu falei, ali vi cara assim, tem que ter inteligência emocional, saber lidar com as emoções, alegria, tristeza, né, indignação, revolta, você saber lidar com isso. E ali eu vi também, tipo assim, eu tenho isso. Porque eu tô assim, eu sei que tá errado, só que eu não estouro. Eu quero entender. E não é... Como é que eu vou chegar com uma pessoa do governo federal, um representante oficial do governo federal, e dizer, você roubou a camisa? Eu posso ser preso, não é meu país. Lógico. Então, assim, são habilidades que você tem que saber quem é que você está representando. Não é você, é quem que está representando. Às vezes você está representando o Brasil, por exemplo, como eu representei já o Brasil em eventos internacionais. Né? Por exemplo, assim, só para ter uma noção... Eu fui dar uma palestra num evento da Champions League, em 2020, quando foi Tottenham e Liverpool final, no estádio Metropolitano, em Madrid. Aí eu fui dar uma palestra lá e tal, e aí quando eu tava tinha uma sala do palestrante e tal, e chegou uma mulher, Diogo, o pessoal quer fazer uma entrevista com você sobre o futebol brasileiro, você pode dar uma entrevista? Posso, não posso, eu vou lá e tal. Eu fui. Quando eu cheguei lá, alguém gritou, futebol Brasil, todo mundo em cima de mim. Então, você saber lidar com isso, o que falar, não é minha opinião, porque, um exemplo assim, você fala assim, porque o Neymar tá indo pro Real Madrid. Então, assim, o que pode gerar aquilo que você fala? Então, você ter essa noção, essa ciência, conhecimento, você não pode falar o que você não sabe, mas também não vou dizer, essa não é minha área, não vou dizer, não, eu sou representante do futebol brasileiro lá naquele local. Então, saber como falar, como você atender as pessoas, né, como você falar com as pessoas. E eu vejo a questão de inteligência interpessoal, criatividade, tomada de decisão, a questão da empatia, a flexibilidade cognitiva, a questão da inteligência intrapessoal. Então, tudo isso, lidar com as emoções. Então, soft skills são fundamentais hoje. Para você ter sucesso, você tem que ter isso. Hard skills, ok, que é isso que eu entendi. Tipo assim, eu tenho que fazer doutorado, tem que ter. Pra você ter uma ideia, e assim, essa parte de hard skill é muito difícil de você fazer, porque demanda tempo. Não é que é difícil, é que é trabalhoso. Fazer um doutorado, por exemplo, é muito trabalhoso. E eu lembro que outro exemplo também, eu defendi a minha tese, os resultados da minha tese do doutorado, dentro do Congresso Médico da FIFA, dentro do Camp Nou, estádio de Barcelona. Então, tinha um monte de médico lá e tive que apresentar os resultados da minha tese, que foi sobre lesões no futebol, para todo esse pessoal. Então, você lidar com as emoções, como tratar, falar, entender o que está comunicando, como está comunicando. Então, tudo isso aí faz parte, na minha visão, do segredo do sucesso, vamos dizer assim. Perfeito, maravilha. Pessoal, você que está assistindo aí o Bianchi Podcast, eu queria falar de um outro parceiro que eu tenho que é muito caro para mim, porque eu sou suspeito para falar, que é a Ótica Visão Máxima. Tá aqui, ó, cartãozinho deles aqui, que eu já presenteei o Diogo. Você que acompanha o Bianchi Podcast ou me segue na rede social, você tem 35% de desconto em qualquer marca de óculos, modelo, óculos de sol, óculos de grau. É só entrar em contato com a Ótica Visão Máxima e você vai ter um atendimento de excelência, o pessoal é nota 10. E, ó,
aproveita para seguir também o Diogo Neto lá na rede social. No Instagram dele, Diogo Neto. Diogo C. Neto. Com 2 T's. Diogo C. Neto com 2 T's. Tá bom, pessoal? Ótica Visão Máxima. Ainda bem que eu não troquei meu óculos. Vou trocar. Então já até agora eu vou usar. Você vai gostar muito, porque o atendimento deles é sensacional. O pessoal nota 10, cara. Diogo, a gente está caminhando para o final aqui, mas eu queria muito ouvir a tua opinião. Você sabe que o Ronaldo Fenômeno, ele há um tempo atrás expressou o desejo dele de ser presidente da CBF. E ontem ou anteontem ele emitiu um comunicado oficial dizendo que ele retirou a candidatura, uma pré-candidatura, digamos assim, porque das 27 federações, 25 bateram a porta na cara dele. E aí uma outra pessoa entrou lá para fazer um comentário e tal e fez uma crítica lá mais ácida, no sentido de que essa pessoa falando, tá? Não fui eu, essa pessoa dizendo Sim. que a CBF ela dá 2 mesadas para cada federação. Uma mesada oficial e uma não oficial, mas que é quase que uma oficial. E que é muito triste o fato do Ronaldo não poder ter acesso às federações para expor as suas ideias e colocar e tal. Não sei se você acompanhou muito bem isso, mas queria que você falasse rapidamente o que você achou disso, se você achava viável a candidatura do Ronaldo, como é que você via essa questão? Essa é uma pergunta bem polêmica, né? Até porque tem informações, né, em relação a todo o tempo que eu fiquei na CBF. Mas o que acontece? Hoje, para você poder se candidatar, você tem que ter um número de votos pré-candidatura para você poder... Dessas federações? Acho que são 4 federações e 4 clubes, se não me engano. Para você poder protocolar a tua candidatura, que não aconteceu. O que acontece? Hoje, as federações têm voto 3 pontos a federação, são 27 federações. São 2 pontos Clube Série A e 1 ponto... peso 1 ponto, o peso 1 Série B. Então, se as federações votarem todas num só, já ganharam a eleição, né? Então, assim é que funciona, né, a eleição, né? Agora, o que eu vejo, vai ser muito difícil alguém de fora entrar nesse circuito das possibilidades, é a minha visão, né? Porque tem pessoas ali que também são competentes, né? Tem várias pessoas competentes. Um que eu gosto muito é o Reinaldo de São Paulo, um cara muito... Tem várias federações, tem ótimos presidentes. Lógico. Então, talvez o cara tá lá um tempão esperando a vez dele, então ele fala, pô, pessoal, agora é minha vez, né? E o que eu vejo também é que isso é uma união, entendeu? Entre as federações. Que é errado? Não vejo que é errado. Agora, eles se unem para decidir quem é que eles querem que tenha uma quem vai representá-los, por exemplo, no futebol brasileiro. Então, existe uma união aí entre eles, né? E vão colocar quem eles acharem que tem que ser. Então, na minha visão, as federações que vão definir as eleições da CBF. Né? Então, e tem realmente ali a questão de uma verba para desenvolvimento do futebol, tem recursos da FIFA, da Conmebol, né? Então, e é muito dinheiro envolvido para desenvolver o futebol, né? Então, talvez o que aconteceu foi isso aí, né? Alguém de fora tentou entrar e eles falaram, não, tem pessoas aqui na frente que talvez tenham mais competência por ter mais experiência nessa questão de federação, porque uma coisa é você presidente de clube, o foco é jogar no final de semana e ganhar o jogo, né? Ou vender o jogador. Federação, confederação, você tem que ter uma visão de desenvolvimento do futebol. Gestão, né? Gestão, a parte política, você tem que ter ali a questão desde da inscrição dos jogadores no sistema, tem a questão jurídica, tem a questão governamental, então o foco é desenvolver o futebol, né? E não ganhar uma partida no final de semana, por exemplo. Então tem pessoas aí que estão há muito tempo ali, né? Eu lembro que tinha presidente da federação que tinha mais de 30 anos já que por causa de algumas leis acabaram mudando, né? Não pode mais, pode ser no máximo 2 mandatos. Você consegue enxergar no futuro um ex-jogador de futebol presidente da CBF? Eu acho que é possível. O estatuto permite. É um cara conhecido, tem nome, sim, respeitadíssimo. Respeitadíssimo. Dentro do Brasil também fora, né? Exatamente.
Eu achei muito doido quando eu vi essa notícia lá, que o pessoal nem aceitou recebê-lo. Como é que você vê, Diogo, a gente está caminhando realmente para o final, essa questão das SAFs? Qual a tua visão sobre as SAFs? É um caminho sem volta? É um caminho natural? Como é que você vê? Porque a gente tem muito clube endividado aqui, justamente por má gestão. O que eu tenho, que eu visto, que eu vejo, né, na minha pouca experiência com o futebol, eu sempre fui um cara de analisar futebol, né? Eu nunca fui um cara movido por paixão no futebol. Eu sempre gostei de analisar o futebol. E eu vejo que tem muita gente com condição financeira envolvida no futebol, mas que não entende gestão. Tem de tudo, futebol tem de tudo. E você vê clubes aí grandes com dívidas enormes. E eu não consigo ver luz no fim do túnel que não seja uma SAF. Isso é verdade. Por exemplo, eu lido muito com clubes, né? Então você pega ali, eu lembro que eu certa vez fiz um evento num clube grande e de repente invadiu um cara lá no meio do campo, dentro da arena mesmo, né? Invadiu e tal, eu falei, mas quem que é esse cara, meu? Como é que o cara vai invadir, tal, e tal, tendo atividade e tal? Não, porque eu sou 8º conselheiro. Eu falei, cara, e daí, cara? Tipo assim, sabe, tipo assim, se achando o cara porque não era um cargo, mas o cara se achando, foi lá na bolsa, pegou uma camisa, colocou assim, tipo, como se fosse, Então assim, ego e vaidade, na minha visão. Aí você pega lá, internamente em grupo A e grupo B, o cara ganhou, o grupo A ganhou, o B começa a bater. Aí o B ganhou, começa a bater. Então a SAF é uma maneira de você acabar com essa questão política do mal, vamos dizer assim. Porque tem um dono. Tem um dono. O cara que manda. Eu não gostei. Beleza, amigão. Aí vai ser, cabe você. Fala isso, né? Eu sou o dono. Cabe você comprar o ingresso, ou sócio, ou não. Mas agora tem dono. Então, tem um lado que é bom, outro lado que não é bom. Aí você pega, mas também é questão de gestão, porque tem SAF, por exemplo, que não deu certo. Tem SAF que entrou ali e a torcida tá pegando o pé, não tá conseguindo. Achar que tinha dinheiro suficiente, não tem mais dinheiro. Então, é questão de... A pergunta é quem é que está à frente do projeto? A empresa é de quem? Então, o futuro do futebol é isso aí. Quem está à frente? Aquela SAF do Vasco, eu sou muito amigo do Isaías Tinoco, né? Que já tem um bom tempo que eu não falo com ele, e a última vez que eu soube ele estava bem... Tinoco é um cara muito famoso, né? No meio da base dos jogadores. Muito querido, né? Um cara, bem nota respeitado. 10, cara. Um cara, todo mundo fala bem dele. Nossa. Quem me botou em contato com ele foi o Ney, né? O Ney Franco, e eu estive lá no Vasco conversando com ele algumas vezes. Cara, é uma gentileza, de uma delicadeza. Educado, sabe, elegante, um cara sensacional. Todo mundo, antes de conhecer, já falava dele e eu pude constatar isso. Mas a SAF do Vasco, eu fui vascaíno até 8 anos de idade, né? Depois mudei pro Flamengo, porque eu tenho um tio que foi profissional de clube pequeno e tal, e jogava muita bola comigo, né? E tem que ser Flamengo. Na época o Flamengo também estava bem, né? O timão e tal. Eu mudei, mas eu tenho uma simpatia pelo Vasco muito grande e eu achei que aquela SAF do Vasco da 777 foi muito assodada, foi muito... O processo ali foi meio estranho, sabe? Tudo muito rápido, muito... Bom, vamos aguardar, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Diogo, olha para aquela câmera ali e fala pro pessoal que está assistindo esse podcast, dá o teu recado final ali, o que você quiser falar, fica à vontade aí. Recado final é, se você tem interesse em trabalhar com o futebol, com o esporte, é um meio, né, que tem muitas oportunidades, mas a grande questão é a formação, né? Você se preparar, estudar, estuda sobre gestão, você estuda sobre questões técnicas, por exemplo, se preparar, preparação, né? Segundo ponto é conhecer pessoas, participar de eventos, por exemplo, ter uma rede networking, contar com pessoas que possam te ajudar a te abrir portas também. Então essa que é o que mais me pergunto sobre isso aí. Pô, Diogo, LinkedIn, por exemplo, LinkedIn, pô, Diogo, como é que eu faço para ter uma oportunidade? Segue meu currículo. Então assim, se prepare, né? Tenha hard skills, veja se você consegue. Surgir a oportunidade, você está preparado, né? Claro, com certeza. Literalmente preparado. Uma questão que eu vejo muito forte, que é muito importante também, é um segundo idioma, principalmente o inglês também. Então,
pense fora da caixa, não pense somente na tua realidade do dia a dia. Pense em tudo que você pode fazer, né? Qual que é o maior sonho que você pode alcançar? Eu falo isso porque eu fui vítima disso, né? Porque eu queria tanto trabalhar FIFA, Comebol, CBF e tal, e eu cheguei. E aí depois? Então, pense grande, sonhe grande, que você nunca vai ser maior que os teus sonhos. Então, confie em Deus, né? Que você possa buscar nele, né, o teu sonho, tuas vontades, teus interesses, e todas as dúvidas que tiver, falar para ele, né? Tô com dúvida, tô com medo, né? O que eu faço agora? Abre portas. Então, o segredo é isso aí, é você ter Deus, e Deus vai abrir as portas para você. Vai abrir as portas e fechar aquelas que não é para você. Amém. Pessoal, Diogo Neto, muitíssimo obrigado, adorei o papo, adorei te conhecer. Esse podcast está aberto para você sempre que quiser. Muitíssimo obrigado. Pessoal que está assistindo aí o Bianchi Podcast, valeu demais esse papo aqui. Muito obrigado, Diogo Neto. Siga o Diogo Neto lá, Diogo C. Neto com 2 T's na rede social, tá bom? E você que está me acompanhando aqui, em breve vai ter uma novidade muito legal. Eu e o Edilson do Clube de Negociadores estamos vendo um local para poder fazer um evento. Vai ser um evento de um dia inteiro, um treinamento de um dia inteiro, falando sobre a importância da imagem, da influência, do comportamento, da comunicação, de táticas de negociação. O Edilson vai abordar essa área aqui toda, que ele escreveu um livro sobre isso. Então fica ligado aí, porque em breve vai ter novidade aqui para vocês, tá bom? E lembre-se, viva a sua vida com sentido de missão. E nada é mais inteligente do que vestir-se com intenção. Um grande abraço.